Olá, seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida. Graça e paz, meu irmão, amém? Se você está nos assistindo de casa, seja muito bem-vindo a nos acompanhar nesse culto, seja ao vivo, seja em outro momento. Eu quero te esclarecer que nós estamos sem máscara. A partir de hoje, nesse nosso primeiro culto, e nós já conseguimos ver o fim dessa pandemia, amém? Nós já vemos o fim dela. Mas durante toda essa pandemia, nós temos sido muito fiéis. Mais do que fiéis, nós temos sido rigorosos em cumprir todas as orientações das nossas autoridades. Então, nós estamos sem máscara, talvez você de outros lugares, porque a nossa igreja é acompanhada por pessoas de vários lugares do Brasil e do mundo, amém? Então, se você está nos acompanhando de algum lugar fora do Rio, nós estamos sem máscara a partir de agora, porque no município do Rio, nós já estamos autorizados a ficar sem máscara, amém? Nós cooperamos ao longo de todo o processo, nos vacinamos, glória a Deus, e nós estamos vendo o fim dessa pandemia, amém? Aleluia, meu irmão, Deus é bom, amém? O pessoal estava até animado para fazer fogueira com as máscaras. Graças a Deus, meu irmão, está chegando ao fim esse tempo. E sabe que a Bíblia também fala muito sobre tempos, sobre estações, sobre saber identificar qual é a forma de se comportar em uma estação e qual é a forma de se comportar em outra estação. A Bíblia tem uma anunciação profética das coisas que vão acontecer. Assim como nesse lugar nós somos bem direcionados, bem alinhados sobre o nosso futuro, ao longo de toda a palavra de Deus não é diferente. Antes de Jesus vir, haviam diversas profecias acerca do Messias. Todo o povo estava numa expectativa, assim como a gente está numa expectativa para acabar de vez a pandemia, o povo tinha uma expectativa para a revelação do Cristo. E existiam muitos pré-requisitos, muitas coisas que o Cristo deveria cumprir. Então, quando Jesus vem, ele vem cumprindo profecia por profecia, etapa por etapa daquilo que ele tinha que fazer. E alguns saduceus, fariseus, mesmo assim perguntam para ele, falam, olha, Jesus, será que vai nos ser dado um sinal do céu? Um sinal de que você é realmente o Messias? E Jesus olha para eles um pouco indignados. Como quem diz assim, olha, eu estou fazendo tudo que as profecias disseram ao meu respeito. E vocês ainda me pedem um sinal. Jesus fala para ele, vocês sabem olhar para o céu, ver se o céu está vermelho, como vai ser a noite. Sabem olhar de um dia para o outro, ver as nuvens, sabem se vai chover. Mas vocês pedem um sinal sobre os tempos. Para aquela geração incrédula, não foi dado nenhum sinal, senão um sinal de Jonas. Mas para a nossa geração, aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, Deus está sempre compartilhando as próximas direções. Ele está sempre dando os sinais, as notas, as instruções, amém? E na nossa igreja, meu irmão, graças a Deus, nós temos isso muito marcado. Nós somos uma igreja onde a unção profética tem liberdade para agir. Nós somos uma igreja onde há espaço, há respeito, há reverência pela direção profética. E é por isso que nós podemos viver guiados em cada fase das nossas vidas, em cada fase do nosso tempo como igreja. E eu não sei se você percebeu, mas de um tempinho para cá, pelo menos uns 3 cultos, tem uma movimentação um pouco diferente. Vamos lá, você que está comigo aqui, você que é fiel na igreja, você que escolheu a melhor parte, está sempre buscando ao Senhor aqui na igreja, na comunhão dos irmãos. Vamos pensar nos 3 últimos cultos que a gente teve. Vamos lá, hoje é quinta. Voltando, o domingo retrasado do carnaval. Rapaz, os intercessores trabalharam bem, viu? Os intercessores trabalharam bem, porque aqueles que estavam aqui no domingo de carnaval vieram com sede. E o Espírito Santo, ele não despede ninguém de mão vazia. Ele superou as nossas expectativas e nós tivemos um culto sobrenatural. Mais do que isso, nós tivemos um culto profético. Foi a abertura de uma temporada de coisas novas que estão acontecendo no nosso meio. E sabe que talvez a nota que eu tenho para mim, a nota que guia um pouco essa ministração dessa noite, é que não são coisas tão novas assim, mas são coisas que a gente foi desacostumando um pouco. Sabe, coisas que a gente foi desacostumando. E aí a gente chegou aqui no domingo do feriado e uau!
Foi como diz Coríntios, no vosso meio, um tem salmo, um tem profecia, um tem doutrina, e a unção foi passeando pela igreja, um tinha profecia, outro cantava, outro interpretava, outro orava. Quem estava aqui sabe, meu irmão. Quem estava aqui, quem veio, buscou ao Senhor, quem estava na comunhão dos irmãos, teve um domingo sobrenatural no feriado. Aí desse domingo, nós partimos para a quinta. Rapaz... A quinta é um culto que ajuda a gente a lembrar que igreja, cultuar o Senhor, comunhão, é na igreja. É aqui junto. Porque quem assistiu o culto de domingo pela internet, quinta profética, Unidos Proféticos pela internet, achou pelo menos confuso, não sei. Porque foi um dia, e um dia especial, não é o nosso padrão, mas existem dias assim, glória a Deus, onde nem palavra aqui teve direito. A unção se moveu, um recebeu palavra aqui, outro recebeu palavra ali, e talvez isso ajude a gente a perceber que existe algo diferente na unção coletiva. O irmão Reagan, ele fala que Jesus, ele era aquele que tinha toda a unção. Ele tinha unção sem medida, estava tudo depositado em Jesus. Mas a partir do momento que Jesus subiu, ele repartiu dons aos homens. Então a unção está dividida, compartilhada com cada um de nós. Mas quando nós estamos juntos como corpo, quando nós estamos reunidos no mesmo lugar, na mesma intenção, no mesmo espírito, a unção coletiva se manifesta. E o irmão Reagan fala que a unção coletiva é a unção que se aproxima do próprio Jesus. Então, no culto de quinta-feira, no Unidos Profético, nós tivemos um culto profético, com palavra, com direção, com pessoas sendo reavivadas no chamado, com pessoas ouvindo coisas até um pouco novas. Nós tivemos um culto profético, com liberdade. A gente não estava muito restrito à liturgia, à hora das coisas, a gente fluiu. E se você assistiu pela internet, eu reforço. Você, infelizmente, não teve tudo o que você poderia ter, porque a plenitude do que aconteceu foi para aqueles que estavam aqui. E isso ajuda a gente a sincronizar, a perceber a mudança. Sabe, foram cultos, esse domingo retrasado e quinta passada, foram cultos onde nós saímos daqui embriagados. Onde nós saímos daqui até meio leves, assim, meio altos. Porque a unção tem disso, irmão. A Bíblia compara em alguns momentos a unção como vinho. Então tinham pessoas aqui embriagadas no espírito. É uma embriaguez que não traz contenda, não traz prejuízo, não traz nada de mal, mas uma embriaguez, como diz a palavra. Uma embriaguez dos filhos que podem provar do mover do Espírito Santo. De uma congregação que é uma congregação santa, uma congregação pentecostal. Aquilo que foi derramado em Pentecostes não ficou restrito, mas flui através de nós, vibra através de nós. Não é como se a gente só visse o que aconteceu, a palavra chega na gente, mas da gente também tem alguma coisa para sair. Tem um rio de águas vivas que flui de cada um, e quando a gente está aqui junto, a gente transborda. E sabe, foi muito engraçado que a gente estava no retiro de carnaval dos jovens. Então a gente estava separado lá, a gente teve uma programação muito especial, a gente saiu muito realizado de lá, essa é bem da verdade, porque a gente conseguiu ter cultos todos os dias, onde várias pessoas ministraram. Não só as pessoas que já têm o hábito de ministrar, mas principalmente pessoas que nunca ministraram. Então nós pudemos provar da unção do Espírito Santo se manifestando de várias formas. Cada um com o seu jeitinho, cada um com a sua especificidade. O Espírito Santo foi se manifestando de jeito diferente e também teve muito momento de liberdade. Muito momento onde o Espírito Santo pôde fluir como Ele quis, onde a gente não tinha liturgia, onde as coisas foram fluindo, onde pessoas receberam orações, caíram, levantaram, babaram, correram. E nesses dias a gente provou muito da manifestação do Espírito Santo, provou da unção. E foi engraçado porque teve um rapaz que chegou para mim, e não chegou para mim não, chegou para o outro Gabriel e falou assim, cara, a gente estava aqui nesses dias, impuseram as mãos, não sei o quê. Parecia aquele ministério tal lá, que tem isso direto, não sei o quê. Aí a gente vibrou, né, positivamente, que ele estava feliz, que tinha sido uma bênção, que tinha superado as expectativas. Mas a gente também ficou assim, parecia aquele ministério tal? Irmão, parecia verbo da vida. Parecia palavra da fé. Parecia cristãos pentecostais. Tudo que a gente tinha ensinado nesse lugar. Mas talvez pelo período de pandemia, pelas restrições que eram importantes naquele momento, a gente foi perdendo alguns hábitos,
Algumas coisas que são do nosso DNA. E essas coisas foram ficando de lado um pouco. Mas o Espírito já tem sinalizado que esse tempo está retornando. Um tempo onde a gente vai usufruir de tudo que Deus tem preparado para nós. Aqui nesse lugar a gente prega a palavra, irmão. O que está na palavra a gente vai viver. Agora a gente também não vai acrescentar nada, mas a gente não vai viver abaixo da palavra. Porque se a palavra diz pra gente que existe um batismo no Espírito Santo, que é revestimento de poder, você não vai ver nesse lugar pessoas vivendo abaixo disso. Se a palavra diz que dons foram distribuídos aos homens, dons de revelação, dons de poder, dons de cura, a gente não vai viver abaixo disso. A gente vai viver tudo que foi separado pra gente viver. Então eu fiquei pensando naquilo, sabe? Parece um ministério tal, que doideira. Parece verbo da vida, irmão. A gente tem uma essência, a gente tem um DNA. Sabia que você que está aqui nesse lugar, você recebe dessa atmosfera, dessa visão, dessa doutrina, da palavra revelada, uma palavra que é boa de ouvir, convenhamos. Não é bom de ouvir essa palavra? Sabe, eu nasci aqui, eu vejo algumas pessoas que são apresentadas a um outro Deus, e eu penso assim, rapaz, eles são crentes mesmo. Porque ouve que Deus faz isso, faz aquilo, que Deus um dia está de bom humor, outro dia está de mau humor, que o Deus coloca doença, o Deus cura, confuso até às vezes. E a gente não, a gente recebe uma palavra revelada, onde Deus é sempre o mesmo. A vontade dele é sempre conhecida. Ele é o Deus que cura, ele é o Deus que prospera, ele é o Deus que dá vida. Essa é a palavra revelada que nós vivemos. Então é uma palavra agradável de ser ouvida, boa de ser ouvida, nos anima. A gente ouve um louvor como esse do Gabriel, de que existe um favor sobre a nossa vida, de que onde a gente chegar a gente vai ser bendito, abençoado. Isso é o nosso DNA, é palavra da fé. Sabe, meu irmão, existem muitos estilos diferentes, eu não sou muito da área da música e tal, eu oro sempre com a playlist de oração, a minha é sempre a mesma. Sei lá, uns 3 anos, as mesmas 15 músicas ali. Sempre a mesma, eu não sou o cara da música. Mas existem estilos diferentes, unções diferentes, a gente pode provar de várias delas, inclusive na nossa igreja. Tem dia que vai ser mais worshipado, tem dia que vai ser mais tradicional, dia com uma unção dali, uma unção daqui, tá tudo bem. Mas sabe que quando a gente ouve especificamente da vida dos Rodrigues, do Eliezer Rodrigues, do Gabriel Rodrigues, tem algo de palavra da fé que queima na gente. Tem algo do nosso DNA que se levanta e fala, uau, é isso que Deus tem para mim. Essa palavra foi revelada, eu não vivo mais na ignorância, eu conheço a vontade de Deus para mim. Meu irmão, isso é um privilégio da palavra revelada, é um privilégio da palavra da fé. É claro que isso é a vontade de Deus, não é algo que a gente está guardando pra gente, sabe? Ah, não, a gente tem os macetes, pelo contrário. A gente vive isso porque a gente lê isso na Bíblia, a gente acredita nisso e a gente prega isso. Mais do que só para quem está aqui nos nossos cultos, nós temos uma escola para todas as denominações, que antes era escola interdenominacional, mas interdenominacional é muito difícil. Então agora é uma escola para todas as denominações, que é o Rema, onde nós ensinamos isso. Por quê? Porque é o que está escrito. É nisso que a gente vive. Mas sabe que existia um esforço para que a gente chegasse até aqui, sentasse nesse lugar, recebesse dessa palavra e conhecesse essa revelação. Você, como eu, conhece outras coisas. Eu não estou aqui para falar mal de ninguém ou de outra denominação, mas você conhece pessoas que ainda vivem escravizadas pela religião. Pessoas que leem a Bíblia e não conseguem entender o que a Bíblia diz. De tanto que se você tem 2, 3 anos de verbo da vida, você é formado no Rema, serve em algum ministério, algum departamento, você chega em alguns lugares e fala, opa, paz, pastor. Pastor, por que pastor? Não, mas você não ministra, você não é pastor, porque você sabe tanto da palavra. Eu não estou falando isso para te agradar, você sabe que é assim, não sabe? Você chega em lugares, aí fala, não, a unção da sua vida é de mestre, né? Porque você sabe tanto da palavra. Não, meu irmão, é porque você congrega num lugar onde a palavra é ensinada para que a gente aprenda. Onde não tem a menor expectativa de quem está aqui na frente, de que você venha na minha oração, porque a minha oração vai fazer, a minha oração vai acontecer. Não, a gente vai pregar a palavra e você vai ser pleno naquilo que Deus tem para a sua vida. Tudo que está disponível para os filhos, a gente quer te habilitar para que você viva nesse nível. Não só para que você ore por você, mas para que você ore pelos outros também. É a plenitude do que a gente tem na palavra da fé, meu irmão. É simplesmente a gente ler, interpretar as escrituras e viver à altura delas.
Mesmo que alguns dias a gente tenha dificuldades, acontece com todo mundo, inclusive na palavra da fé. Mesmo que alguns dias a gente tenha lutos, acontece com todo mundo, inclusive na palavra da fé. Mesmo que sintomas se manifestem, acontece com todo mundo, inclusive na palavra da fé. Mas nós não vamos deixar nenhuma dessas circunstâncias definir o caráter do nosso Deus. Definir a profundidade da nossa revelação. Pelo contrário, quando as circunstâncias se levantam, elas não me dizem como Deus é. Elas não me dizem como que funciona. Sou eu que digo para elas quem é o meu Deus. É você que se levanta na circunstância e fala, olha, mas está escrito. A gente pode pregar aqui que a vontade de Deus é cura. A vontade de Deus é cura. A vontade de Deus é cura. Um dia pode vir a acontecer que se manifeste um sintoma de doença. Tem duas opções pra gente. Ou a gente fala, não era bem assim. Ou então a gente conta pra doença como que acontece, como que a banda toca. E é nisso que a gente crê, meu irmão. A gente não vai reduzir a palavra que a gente crê a nenhuma circunstância. A nossa palavra é muito superior a qualquer circunstância. Por isso que elas têm que se dobrar, elas têm que retroceder, elas têm que fugir diante da revelação que nós temos. Amém? E meu irmão, isso que nós temos não é algo que caiu do céu preparado assim, no sentido de chegar até nós. Nós não somos filhos de chocadeira, como dizem. Existe um caminho que essa revelação percorreu para chegar nas nossas vidas. Existem pessoas que construíram, que pavimentaram essa estrada para que a gente pudesse correr. Nós não somos pessoas perdidas, sabia? Que os pastores dessa igreja, eles têm com quem se aconselhar. Sabia que no momento de dificuldade eles têm a quem pedir socorro? Nós somos parte de um ministério que é maior que nós mesmos. Essa igreja aqui é uma igreja Verbo da Vida. Ela está conectada a um ministério Verbo da Vida. Há uma unção que escorre do cabeça e chega nas nossas vidas. Há uma unção que nos direciona caminhos, nos baliza na doutrina. Meu irmão, tem noção do privilégio de que no nosso ministério nós temos uma coordenação doutrinária? Essa coordenação doutrinária, que é nacional, tem secretários doutrinários em cada estado. Cada supervisão tem uma secretaria doutrinária e eles nos balizam, eles nos auxiliam. Se nós tivermos dúvida, nós podemos recorrer a eles. E em uma boa medida, eles nos fiscalizam. Então, se deu a louca em Campo Grande, sei lá, começaram a pregar um troço doido, vai ter alguém que vai chegar e vai falar, olha pastor, não é bem assim, o que a palavra diz é isso, isso e isso. Vamos sentar para conversar? Vamos examinar as escrituras juntos? Meu irmão, isso é um privilégio. Quantos pastores você conhece que estão sozinhos? Que não tem ninguém cobrindo a vida deles? Irmão, isso é ruim, não é a vontade de Deus para as nossas vidas. A gente vive no ministério, graças a Deus, onde nós estamos cobertos. Nós temos uma liderança que ora por nós, intercede por nós, zela pelas nossas vidas. Sabe, eu estava lendo a bibliografia do pastor Bud e ele contava como que lá em Campina Grande, numa igreja pequenininha que eles tinham ainda, eles terminavam os cultos, terminavam as aulas do Rema, despediam as pessoas, fechavam as portas e o que é a diretoria hoje, né, o pessoal da época, ficava orando, intercedendo. Pequeno, irmão, um ministério pequeno, lá numa cidade do interior da Paraíba, orando por coisas que eles não viam, coisas que eles não tinham a fotografia natural ainda, mas orando por mim e por você. Orando por esse ministério que hoje está em todas as capitais do Brasil, que já alcançou vários países do mundo. Eles estavam, meu irmão, quando não era nada, orando, gerando, intercedendo, construindo coisas que nos alcançaram até hoje. É um privilégio para nós fazermos parte desse ministério. E por que eu estou dizendo isso? Porque nesses dias a gente tem provado mais desse nosso DNA, Verbo da Vida. Dessas verdades preciosas que foram reveladas pra gente. Porque quando o pastor Bud vem pro Brasil, ele não tem uma ambição muito grande. Ele não tem nem mesmo uma direção muito extensa. Ele tem um parágrafo de direção. Vá pro Brasil pregar a palavra da fé ao meu povo. Libertar o povo de Deus. E ele veio e ele fez isso. E nós estamos sendo alcançados anos e anos. O pastor Bud partiu pro Senhor em 2013. Tem noção de quanto tempo faz isso? E o ministério, quando ele partiu, cresceu. Você percebe que tem algo de Deus nessa história? Você percebe que tem empresa que quando o pai morre, passa para o filho e o filho já não administra bem, as coisas começam a desandar, a qualidade cai.
Você percebe que tem instituições onde há disputa pelo poder? Onde há partidos e facções, até mesmo dentro de igrejas, para tomar o poder, para... Meu irmão, quando o pastor Bud estava para partir para o Senhor, ainda antes dele morrer, ele teve a direção profética, o Espírito comunicou para ele, ele chegou na frente de todo mundo e falou, olha, é Guto, apóstolo Guto, está com ele o bastão agora. Os profetas do ministério, as autoridades, fizeram o quê? Uma depois da outra, vieram reconhecendo, é Guto, hein? É Guto, é Guto. Meu irmão, que privilégio nós vivemos num lugar onde as transições acontecem de acordo com a vontade de Deus. Nessa igreja, ou quando saiu a família Honório, tantos anos zelando por esse lugar, investindo nesse lugar, pastor Júnior saiu daqui, pastor Calxane chegou, como? Abraçados, chorando, amando. Meu irmão, graças a Deus que nós fomos plantados nesse lugar. Graças a Deus que Ele tem cuidado da gente, amém? Isso são coisas tão maravilhosas, tão especiais, mas como que acontece com coisa boa? A gente acostuma. Entra na paisagem, entra na rotina. A gente já está pensando nas coisas melhores. É isso mesmo, faz parte. Mas hoje é um dia da gente pensar no nosso DNA Verbo da Vida. Nas coisas que a gente recebe, desfruta. Porque foi construído um caminho pra gente. Amém? E sabe, eu sou alinhado à visão da minha igreja. A gente não está falando isso à toa. Nos cultos de domingo, a gente tem recebido sobre a visão da nossa igreja, aquilo que nós cremos enquanto ministério. Domingo passado foi um culto de doutrina. Se na quinta passada e domingo retrasado você saiu daqui meio bêbado, meio alto, domingo passado você saiu daqui pesado. Sentou em casa, deu aquela respirada, como quem come uma feijoada, que depois é só o cochilo. Eu tinha um amigo que falava que o pior inimigo da empresa é feijoada de sexta-feira. Porque o cara almoça feijoada na sexta, depois... Não você é um cara crente, excelente e tal. Mas o pessoal aí. Mas no domingo, então, nós tivemos isso sobre o que nós cremos. Enquanto o Ministério da Verbo da Vida, o que nos baliza. E, meu irmão, eu tenho desfrutado disso. Ao longo desse mês, eu estava lendo a bibliografia do irmão Bud Wright, fundador do Ministério Verbo da Vida. E eu quero te recomendar a estar bem alinhado com isso. Olha, bonitão com essa cara dele aqui, ó. Esse livro tem na livraria da nossa igreja. Se você chegou no meio das coisas acontecendo, chegou há pouco tempo, ainda não conhece tão bem assim, eu quero te estimular fortemente a você ler essa biografia, a você conhecer a fonte daquilo que você recebe hoje, porque vai trazer segurança para a sua vida. Meu irmão, eu conheci o pastor Bud, eu não tive acesso assim próximo a ele, mas eu conheci o pastor Bud. Mas quando eu li as histórias dele, aquilo foi me animando de uma forma. Ver que ele mesmo no início, ele separava o dízimo do Verbo da Vida para entregar em outro lugar, que ele estava fiel a esse princípio. Ver como ele era firme nos princípios, ver como ele era amoroso. Sabia que talvez a gente conheça o pastor Bud firme, mas a gente não conhece o pastor Bud amoroso? A gente ouve as pregações que falam sobre o pastor Bud, e ele chegava na canela, não tinha dois papos não. Errava no púlpito, ele corrigia no púlpito. Ele era um cara sério. Ele zelava pela igreja. Ele tinha um zelo tão grande pela igreja dele que ainda nos Estados Unidos tem uma vez que ele tem uma desilusão com uma liderança dele. E ele tem uma desilusão grave, uma liderança que estava em pecado. E ele percebeu que a comunidade não confrontava aquela liderança. E ele falou, não, mas em amor, eu vou confrontar. E Satanás começou a usar aquilo contra ele, sabe? Olha, você está numa igreja, mas aconteceu isso. Tem aquela liderança tal, fazendo errado, e querendo tirar ele do evangelho por causa disso. E ele meio, com aquele jeitão dele, ele falou, Satanás, eu vou para o céu, nem que eu vá sozinho. Nem que eu vá sozinho. Ele era um cara firme nos princípios. Por isso que a gente ouve muito falar das correções dele. Porque ele sabia que se ele mantivesse o Verbo da Vida alinhado nos princípios, alinhado na vontade de Deus, esse ministério ia crescer da forma como cresce hoje. Esse ministério ia chegar a todos os lugares dessa nação, ia ir pelo mundo, ia levar a palavra da fé, mais do que apenas as nossas igrejas, irmão. O Rema alcança várias denominações, várias vidas transformadas. A gente não tem expectativa de coroa, de tapinha no ombro, nada disso não. Mas quando a gente sabe que a gente está cumprindo o nosso chamado, que pessoas têm sido alcançadas, vidas transformadas, a gente comemora. Não só a liderança do Ministério Verbo da Vida, mas cada professor do Rema da nossa igreja, meu irmão.
Quantas pessoas não foram libertas, não conheceram cura através da vida do pastor Alex? Famílias transformadas, igrejas transformadas. Quantas igrejas não foram alicerçadas na doutrina por causa da vida do pastor Josias? Quantas famílias restauradas por causa da vida do pastor Calxande? Meu irmão, isso não está restrito a gente. É o evangelho de Deus, é para a humanidade, está sendo pregado. Não só por eles, mas por cada monitor. Por cada um que auxilia no som, na cantina. Cada um que faz a engrenagem do rema rodar. É participante dessa glória. É participante desses prêmios. É participante desse serviço aos santos. Meu irmão, nós temos um DNA. Nós não somos filhos de chocadeira. Nós não estamos largados. Existe uma unção que nos acompanha. Existe uma unção que acompanha a palavra da fé que nós pregamos. E nesse período, a direção que eu tenho para essa noite é que nós estamos num ciclo de retomada. Coisas que fazem parte da nossa origem, coisas que fazem parte do nosso DNA, por algum tempo ficaram um pouco suprimidas, ficaram um pouco deixadas de lado. Foi necessário em alguma medida, em outra a gente foi tímido, tudo bem, mas foi necessário em alguma medida. Mas agora, conforme as restrições vão se afrouxando, a gente vai se preparando para fluir em plenitude. Não sei se você já viu um jogador, quando fica um tempo de lesão, fica um tempo fora. Aí normalmente o que o técnico faz? Não bota ele para jogar um jogo inteiro logo de cara, né? Bota ele para entrar no segundo tempo, alguma coisa assim. Mas esse cara já se prepara. Já sabe quando ele está liberado pelo departamento médico para voltar. E antes dele entrar no jogo, ele começa a se alongar. Ele começa a alongar a musculatura. Eu creio que a gente está vivendo esse período, meu irmão, de alongar a musculatura. De se preparar para aquilo que Deus vai fazer no nosso meio. Você está disposto a viver uma vida de plenitude? Você está disposto a viver uma vida que a gente não vai acrescentar nada, mas que os nossos cultos vão ser como diz a palavra. Vão ser cultos do Espírito Santo. Vão ser cultos onde a palavra vai ser pregada com autoridade, com poder. Cultos com sinais, com maravilhas. Não para você assistir, não estou te chamando para assistir não. Você é igreja, é para participar. É para, como diz Coríntios, no vosso meio, um tem doutrina, um tem salmo, um tem profecia, um ora em línguas, o outro interpreta. É nesse nível que a gente vai viver. Então começa a se alongar, meu irmão. Começa a se esticar. Porque é uma nova temporada. Uma temporada da gente estar de volta naquilo que nós fomos estabelecidos. Uma temporada da gente estar avivado no nosso DNA, verbo da vida, amém? Eu quero abrir com você. Aleluia, Deus é bom, amém? Aleluia. Em 1 Coríntios 1:10. Esse é um versículo chave. Você que tem tempo de casa, você já sabe. Primeira Coríntios 1, versículo 10. Só para ficar bem claro, eu vou falar de novo do pastor Bud, porque ele sempre usava esse versículo para abrir as conferências de ministro. As conferências onde os ministros do Verbo da Vida estavam reunidos, ele abria com esse versículo. E sabe que eu não tenho problema nenhum em fazer propaganda do pastor Bud. Talvez tenha algo genuíno em você que tenha falado assim, olha, mas será que é isso? Eu quero uma igreja que pregue a palavra, eu não quero uma igreja que pregue o que os homens disseram. Concordo contigo, 100%. Se ele disse alguma coisa, a gente encontrar na palavra que diz o contrário, a gente senta para estudar e a gente vai ficar com a palavra, sempre. Mas eu não tenho problema em fazer propaganda, digamos assim, falar de um homem de Deus, não é nenhum culto à personalidade, nada disso. Mas é porque sempre que você for atrás dele, você assistir as pregações dele, ler os livros sobre ele, você pode ter certeza que ele está apontando para Jesus. Então eu estou bem tranquilo, bem confortável em apontar para o pastor Bud, em te convidar a ler a biografia dele, a ouvir no Verbo da Vida, tanto no Spotify quanto no site. Tem uma série que é Bud Inesquecível, que é para a gente relembrar as ministrações dele, para a gente conhecer, porque às vezes no púlpito a gente ouve de um Bud que corrigia sempre. Mas quando você ouve a ministração dele, quando você assiste, você conhece um Bud que corrige sempre em amor. Um branquelão que ficava vermelho e chorava fácil.
Não era uma pessoa que corrigia com raiva, era uma pessoa que corrigia amando aquele que era corrigido, zelando pela vida dele, zelando pela igreja. Então quando você vê esse Bud corrigindo, chorando, vermelhão, a gente entende um pouco mais do amor de Deus, amém? Eu pedi para você abrir em 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 10. Paulo diz: Rogo-vos, pois, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Sempre que o Verbo da Vida reunia seus ministros, seus pastores, o pastor Bud abria com esse versículo. Uma exigência dele, uma demanda, como um cuidado com as nossas vidas, era que os ministros do Verbo da Vida falassem sempre a mesma coisa. É por isso que você está num lugar onde existe unidade doutrinária. Você não está num culto perdido. Você não vai vir aqui, eu te prometo, você não vai vir aqui no culto de manhã que vai dizer uma coisa e no culto à noite que vai dizer aquilo. Eu falo do que eu conheço, eu falo do Verbo da Vida, e não estou falando isso contra ninguém ou contra aquilo outro, mas eu falo do que eu conheço. O Verbo da Vida funciona assim. Existem outros lugares onde você vai num culto e dentro da mesma igreja, um pensa de um jeito, o outro pensa de outro. Um ora em línguas, o outro não acredita em oração em outras línguas. Meu irmão, nesse púlpito aqui, vão todos falar a mesma coisa. E isso é segurança para as nossas vidas. É segurança de que há um zelo pela doutrina, há um zelo por aquilo que é certo. Não estou dizendo que a gente não pode errar, a gente pode errar. Tanto o ministro individualmente, que vem aqui, está suscetível ao erro e vai ser corrigido, quanto a gente como ministério pode chegar daqui a 5 anos e falar: olha, tinha uma coisa que a gente interpretava de um jeito, que não era bem assim, então a gente vai corrigir. Mas uma coisa eu te garanto, vamos falar todos sempre as mesmas coisas. Isso é segurança para as nossas vidas, isso nos guarda na palavra. E sabe de uma coisa? Sabe que nesse púlpito aqui, você nunca vai ouvir falar de partido político? Graças a Deus. Esse ano está chegando, é ano de eleição, eleição é bênção, mas nesse púlpito aqui, política partidária você não vai ver não. Sabe por que você não vai ver política partidária? Porque 1 Coríntios 1:10 diz: falem todos as mesmas coisas. E nosso pastor costuma dizer: como que pode pessoas tão diferentes falarem as mesmas coisas? Pessoas diferentes, irmão, eu e você. Todos nós aqui. Olha para a pessoa do seu lado. Olha para a pessoa do outro. Diferentes, fala. Graças a Deus. As pessoas que passam nos nossos púlpitos, no nosso ministério de música, diferentes, graças a Deus. Como que pode pessoas tão diferentes falarem sempre as mesmas coisas? Sempre, uma sem discordar da outra. Porque existem coisas que nós pensamos diferentes. E isso está tudo bem. Tem gente que torce pro Flamengo. Tem gente que já se converteu, torce pro Vasco. São aqueles que estão no deserto, na luta, no vale, na moenda. Misericórdia, irmão. Ontem, misericórdia. Só Jesus na causa. Você que não sabe, a gente perdeu para um time chamado Juazeirense. Tá disputando a Série D. Eita, volta pra palavra. Até deu uma tristeza aqui, mas ela vai embora. Mas, meu irmão, nós somos diferentes. Nós tivemos criações diferentes, histórias de vidas diferentes. Sabe, eu estava falando com um irmão nosso outro dia, e aí estava falando assim: não, mas a gente tem que cuidar de tal pessoa de tal jeito. Ele teve uma dificuldade na família, não teve referência paterna, e eu com muito cuidado, muito zelo nesse sentido. Aí o irmão virou para mim e falou: Gabriel, tudo bem, tem que cuidar, ajudar mesmo, mas eu também não tive e a vida não parou por isso. Segui, avancei. Falei: cara, verdade. Eu tô aqui na minha bolha, né, vendo a vida do meu jeito. Ele está na experiência dele, vendo a vida do jeito dele, e a gente pode se complementar e pode crescer junto. Amém? Mas então como que pessoas diferentes, que pensam diferentes, vão falar sempre as mesmas coisas? Vão concordar sempre no que falam no púlpito? Porque quando a gente vier para o púlpito, a gente não vai falar o que a gente pensa, a gente vai falar o que diz a palavra. A gente tem um compromisso absoluto com a palavra, com o que está escrito, com a doutrina de Cristo e dos apóstolos. Dela a gente não se desvia.
O pastor Bud não permitia que a gente viesse para o púlpito falar do que a gente pensa, de boas ideias que a gente teve, esse tipo de coisa. Ele fala, irmão, quando você subir no púlpito, você tem a responsabilidade com quem ouve, você pregue a palavra. Então nós estamos nesse púlpito e pregamos a palavra. É por isso que não tem problema nenhum a gente ter visões políticas diferentes. A gente pensar coisas completamente diferentes de plano de país, de como que tem que fazer tal coisa, da lei tal. Tá tudo bem, irmão. A gente pode pensar diferente. Tá tranquilo. Mas no púlpito, a gente não vai falar sobre isso. A gente vai falar sobre a palavra. Faz sentido para você? É bom isso? Sabe, meu irmão, porque nesse ano você vai ouvir muitas coisas. As pessoas vão se animar, as pessoas vão algumas se enfurecer. E você vai ouvir muitas coisas, sabe? Eu não tenho problema nenhum com política. Pensa num cara que gosta de política. Me chama para um churrasco, a gente conversa a tarde toda de política. Gosto, irmão, sabe? Gosto de partido, de ver debate, de ver reprise de debate antigo, eu gosto. Pensa, um cara que não tem problema com política. Não estou aqui para falar que política é do diabo, nada disso. Mas no púlpito, a gente prega a palavra. Porque quando você vê algum candidato, ou até mesmo algum líder religioso que vai falar assim, olha, tem que votar nesse cara, porque ele é o cara certo que Deus mandou para a gente votar. Tem que fazer de tal jeito, porque cristão faz de tal jeito. Meu irmão, deixa eu te perguntar. O seu Deus é de direita ou de esquerda? Seu Deus é de direita ou de esquerda? Não precisa responder alto não, mas pensa comigo. Meu irmão, eu consigo olhar para a direita com muita clareza e ver coisas que me lembram de Deus. Coisas, princípios de Deus que hoje são defendidos por partidos de direita no país. O zelo pela família é de Deus, irmão. A ética cristã do trabalho, de trabalhar, de conquistar o seu, que muitos partidos de direita defendem, é de Deus, irmão. A Bíblia fala para trabalhar. Deus não tem papo com preguiçoso, não. Pelo contrário, o apóstolo Paulo fala, olha, se tem alguém no meio de vocês que não quer trabalhar, que não coma. Eu consigo olhar para a direita com clareza e identificar Deus nessas pautas. Amém? Eu consigo olhar para a esquerda e identificar Deus em algumas pautas também. Quando a esquerda fala de ambientalismo, eu consigo lembrar que Deus falou para o homem, botou ele no Éden e falou, olha, cultiva e guarda. Então o mundo que a gente está vivendo não é um mundo para a gente destruir, é um mundo para a gente zelar e guardar. Então quando tem pautas de meio ambiente, eu consigo identificar Deus nisso. Quando tem pautas de defender as minorias, irmão, e aí? Minoria é um tema espinhoso. Será que defender a minoria é de Deus? Provérbios 31:8. Erga a voz em favor dos que não podem defender-se. Seja o defensor de todos os desamparados. Erga a voz e julgue com justiça. Defenda o direito dos pobres e dos necessitados. Então eu consigo ver na defesa das minorias, na defesa dos pobres, algo que partidos de esquerda defendem. Eu consigo olhar para isso e ver Deus. Faz sentido para você? Eu estou indo devagar para a gente pensar junto. Eu consigo olhar para a direita, coisas que pautas de partidos de direita defendem, e falar, olha, Deus está envolvido com família, Deus está envolvido com a ética do trabalho cristã. Consigo olhar para a esquerda e falar, Deus tem interesse em ambientalismo, Deus tem interesse em defesa das minorias e dos pobres. Por quê, irmão? Porque esse negócio de direita e esquerda começou a surgir lá com a Revolução Francesa, em 1789. 1789 o que, Gabriel? Depois de Cristo. Então qualquer líder religioso, qualquer figura partidária que venha para mim e venha falar assim, não. Deus é nesse meu ladinho aqui, nesse meu cantinho aqui. E Deus é de esquerda, Deus é de direita. Meu irmão, isso não faz o menor sentido. O Deus que a gente serve não cabe nessa caixinha tão pequena. O Deus que a gente serve é muito maior do que isso. O Deus que a gente serve é um Deus do amor, é um Deus dos princípios, é um Deus que se revela na sua palavra. Ele é um Deus que não cabe na caixinha da direita, não cabe na caixinha da esquerda, e qualquer um que vier e disser que Deus é disso ou Deus é daquilo, não está sendo honesto com a gente. Então você tem a liberdade como cristão, como cidadão, de pensar, de julgar as ideias, de analisar uma coisa ou outra, de votar, até de se expressar politicamente, irmão, em amor, sem desrespeitar ninguém. Você pode levantar a bandeira do seu partido, do seu candidato, botar nas suas redes sociais, isso está tudo bem.
Eu acho que, de bom tom, você não vai na publicação do outro e fala do que ele defendeu. Né? Parece razoável. Mas a política não tem nada contra Deus nesse sentido. Não tem nada do crente ter que ficar fora da política. Agora, eu não vou reduzir um Deus tão grande a uma caixinha tão pequena. No nosso púlpito, nós vamos falar sempre as mesmas coisas. Não vai haver discordância entre um ministro e outro, porque nós vamos pregar a palavra do jeito que ela nos foi entregue. Amém? Graças a Deus. E sabe, meu irmão, nesse período de retomada, nesse período de nós voltarmos àquilo que é do nosso DNA, que é da prática do verbo da vida, a gente estava falando no nosso retiro de jovens sobre coisas tão simples, mas que são tão profundas, tão reveladoras. A gente estava falando sobre doutrinas básicas da Bíblia. Está lá em Hebreus, no capítulo 6, você não precisa abrir. Ele fala, princípios elementares da doutrina de Cristo. Arrependimento de obras mortas, fé em Deus, ensino de batismos no plural. É por isso que a gente faz batismo no Espírito Santo mesmo. Ora em línguas, faz até bagunça de vez em quando. Ensino de batismos, imposição de mãos, ressurreição de mortos e juízo eterno. Isso são doutrinas básicas da Bíblia. Não são nada que a gente inventou, nada de novo, nada que tenha sido, não, a gente encontrou um livro esquecido dos apóstolos, não. As doutrinas básicas da Bíblia, irmão, é nessas doutrinas que nós fomos firmados, é nessas doutrinas que nós vamos avançar. Sabe, a gente estava junto em um grupo e a gente teve expectativa de pregar para uma irmã sobre batismo no Espírito Santo. E a gente começou a falar, a gente estava com tempo, a gente sentou, aquela conversa boa, sentamos na grama, abrimos umas cangas assim, e a gente foi conversando, versículo para lá, versículo para cá, versículo para lá. E ela começou a perguntar e a gente respondia, a gente reunido numa roda assim. E ela começou a perguntar, mas por que algumas pessoas pensam assim? Por que algumas pessoas pensam de outro jeito? E a gente respondendo sempre em amor, buscando encontrar as melhores razões. Mas sabe, tem algumas coisas que a gente olha e a gente fala, meu irmão, tem coisa que eu não sei. Porque está tão claro, está tão explícito na palavra. Meu irmão, a gente não vai viver abaixo disso não. A gente vai viver tudo, absolutamente tudo que foi separado para a gente viver. Eu quero te convidar a abrir lá no livro de Atos, no capítulo 13, no versículo 2. Livro de Atos, capítulo 13, versículo 2. Porque a gente já ouviu falar sobre algumas coisas que são importantes, né? Das doutrinas básicas de Cristo. A gente ouviu falar no culto de domingo retrasado sobre profecia. A gente mais do que ouviu, a gente teve uma aula prática. Pessoas levantando no meio da congregação e profetizando. Pessoas levantando em um lugar orando em línguas, outras levantando em outro lugar interpretando. O Espírito Santo fluindo. Como que flui o Espírito Santo? Como quem é dono da casa. Como quem tem o governo do nosso culto. Sabe, meu irmão, ai de nós se um dia o Espírito Santo não estiver no nosso culto e a gente nem perceber. A gente não vai ser uma igreja morta. Uma igreja que prega a palavra porque a palavra é importante. A gente adora a palavra, irmão. Nos versículos que o pastor Josias tem problema com o tempo, eu me amarro. Já percebeu que ele começa a citar um depois do outro, porque é tanto versículo que se ele parar não dá tempo. Eu me amarro. O versículo, a ministração do seminário de verão, eu já ouvi várias vezes. Eu vou continuar ouvindo essa semana inteira. É tanta revelação, é tanta doutrina. Que bênção, a gente está sendo abençoado por isso. A gente está sendo edificado em bases sólidas. Mas a gente não vai abafar o Espírito Santo no nosso culto. A gente não vai deixar ele engessado. A gente vai viver tudo que Deus preparou para a gente viver. E se a gente falou de profecia no domingo retrasado, eu quero finalizar a ministração de hoje, né? Essa base de ensino da ministração de hoje, falando sobre a imposição de mãos. A imposição de mãos é uma doutrina básica da Bíblia. Não é ensino de pós-graduação, não é da galera da teologia avançada, é uma doutrina básica, um princípio elementar. Atos capítulo 13, versículo 2. E servindo eles ao Senhor, está falando da igreja primitiva, disse o Espírito Santo, separai-me agora Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado.
Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Enviando-os, pois, pelo Espírito, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegando a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas, tinham também João como auxiliador. Tem algo que está acontecendo, um costume da igreja primitiva, que está sendo dito aqui nesses versículos, e que pega essa palavra, vai ser retomado nos nossos cultos. Não que a gente não faça, a gente faz, mas a gente vai fazer com mais intensidade, com mais liberalidade. A imposição de mãos é um princípio básico, uma doutrina básica de Cristo, e ela é para a gente viver, para a gente desfrutar e para operar através de nós. Nesse caso aqui específico que a gente leu em Atos, eles estão sendo separados. Paulo e Barnabé eram parte da congregação, estavam ali com os irmãos, mas o Espírito Santo em certo momento fala, não, eu quero separá-los, eu quero chamá-los, eu quero selar eles para o ministério. O que eles fazem? Eles jejuam, eles oram e impõem as mãos sobre eles para que eles sejam enviados. A imposição de mãos, biblicamente relacionada à separação para o ministério. A imposição de mãos é biblicamente relacionada com a transmissão de dons. Paulo escreve a Timóteo e fala, olha, reaviva o dom que há em ti, através da imposição das minhas mãos. Quando Paulo chegou e orou por Timóteo, e impôs as mãos sobre ele, dons foram transmitidos para Timóteo. No nosso meio, dons serão transmitidos através da imposição de mãos. A imposição de mãos para abençoar. A imposição de mãos para cura. Jesus cansou de impor as mãos sobre os enfermos e eles serem curados. Mais do que isso, quando Jesus faz aquela grande comissão, ele não vira para os 12, para os apóstolos, ele vira para os discípulos, para todo mundo que se chama pelo nome de Jesus, para todo mundo que está nessa história. Está falando contigo? Pastor e mais 3? Está falando contigo? Na grande comissão ele diz pra gente, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, vão expelir enfermos, vão expelir demônios, né? Que ele fala, pegar em serpentes, não lhes fará mal algum, tá falando de expelir demônios. Eu me animo com o evangelho. Além disso ele fala, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Meu irmão, se a vontade de Deus é curar, se Jesus passa os evangelhos todos curando, um dia depois do outro, se Ele diz pra gente curar, a gente vai viver abaixo disso? A gente vai viver menos do que isso? Meu irmão, nos nossos cultos serão cultos de cura. A nossa igreja é um lugar de cura. A última visão, a última inspiração do apóstolo Bode para o Ministério Verbo da Vida foi, em cada igreja Verbo da Vida vai ter um centro de cura. O nosso pastor nem tinha entendido ainda exatamente o que era o centro de cura, mas para ele o que bastava? O apóstolo Bode falou que cada igreja Verbo da Vida vai ter um centro de cura. Então essa igreja aqui tem um centro de cura. Ministério, e aí? O que a gente precisa fazer? O que tem que providenciar? Qual o treinamento? A gente quer seguir com a visão. Na visão, a provisão. Pastor Josias pregou outro dia, quando nós estamos unidos, debaixo de uma mesma visão, é como no Salmo 133, nós estamos unidos, nós somos parte do corpo, corremos com a visão. O óleo da unção é derramado sobre o cabeça, escorre pelas suas barbas, até a orla das suas vestes. É porque nós estamos conectados a essa visão, que a unção flui com liberdade. Que os nossos cultos são ungidos, que a palavra que a gente prega nesse lugar é palavra pregada com autoridade. Que no centro de cura, pessoas são curadas, libertas. Não tem doença difícil demais. Se é no corpo, curado. Se é doença na mente, curado também. O centro de cura funciona ativamente, mês após mês. E ele funciona tão bem, que às vezes a gente nem percebe que ele está funcionando. Ele funciona tão bem, as pessoas são tão envolvidas, amam o que fazem, fazem tão bem, que a gente às vezes vê o anúncio aqui. Mas, meu irmão, a cada semana dessa, a cada anúncio desse, são pessoas que estavam no caminho de morte e são levadas para a vida. São pessoas que ouviram falar de um Deus que botava doença e passam a conhecer um Deus que cura. Um Deus bom, que tem bons planos a nosso respeito, que não muda nunca. Pessoas estão sendo alcançadas, curadas, salvas através dessa visão. Graças a Deus, meu irmão. E também, isso se manifesta através da imposição de mãos.
Aleluia. Lá em Atos, no capítulo 19. Atos 19:1. Eu te espero chegar lá. Atos, capítulo 19, versículo 1. É o último versículo que eu quero ler com você sobre essa doutrina do Novo Testamento. Na verdade, está também no Velho Testamento. É uma doutrina básica de Cristo, a imposição de mãos. Atos 19:1. Aconteceu que estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e achando ali alguns discípulos, veja bem, discípulos, não estava falando com gente perdida, encontrou ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhes responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que pois fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus e, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e tanto falavam em línguas como profetizavam. Glória a Deus! Esse evangelho está sendo pregado pelo mundo. As escrituras são claras. Mesmo assim, Paulo chega para discípulos, não para pessoas perdidas. E esses discípulos nem sequer ouviram falar que existia o Espírito Santo. Até hoje, meu irmão, existem pessoas que nem sequer ouvem falar do Espírito Santo. Cultos onde o Espírito Santo não tem espaço. Cultos onde existem doutrinas de homens mais do que doutrinas divinas. Cultos onde ele está engessado, ele está no cantinho. Meu irmão, não seremos nós. Nós teremos sempre esse temor de que nas nossas reuniões o governo é do Espírito Santo. A palavra é pregada debaixo da direção do Espírito Santo. Nós impomos as mãos e as pessoas recebem o Espírito Santo. As pessoas são batizadas no Espírito Santo, oram em línguas e profetizam. Quem? Todos. Todos. No nosso meio, a revelação está disponível para todos. A imposição de mãos está disponível para todos. O dom do Espírito Santo está disponível para todos. O orar em outras línguas e o profetizar para todos. Graças a Deus. A imposição de mãos, meu irmão, é um princípio elementar da doutrina de Cristo. Ela é nosso direito, ela é nosso privilégio. E sabe, esse tempo é um tempo de retomada. É um tempo onde vai ser mais comum os nossos cultos terminarem com apelos. E eu falo apelos no plural, porque vão ser vários. É um culto, meu irmão, onde o ministro vai construir preceito sobre preceito, doutrina sobre doutrina em um assunto. E ele vai chegar no final e vai falar: meu irmão, se era com você essa ministração, se a palavra é para você, se você está tendo dificuldade nessa área, se o problema é esse, vem aqui na frente, nós vamos orar por você. O ministro da noite, os pastores, os ministros, os intercessores. Meu irmão, você está numa igreja que ela é tão zelosa da sua vida, com a sua vida, que em lugares estratégicos da igreja existem pessoas treinadas, capacitadas, intercedendo por você. Intercedendo para que você receba do culto. Quando você vem aqui na frente, eles te acompanham para você não vir sozinho. Eles vão orar por você, eles vão se ligar a você, eles vão dispensar da parte do Senhor na sua vida. E quando você vier num apelo, você não vai sair daqui o mesmo. Porque há uma unção na imposição de mãos. E isso vai ser retomado na Igreja Verbo da Vida em Campo Grande. Nós fazemos isso, mas nós vamos fazer mais, com mais frequência, mais intensidade. Apelos, irmãos. Nossos cultos vão ser cultos de apelos, vários. Novo nascimento, sempre. Vão ser cultos de cura, vão ser cultos de batismo no Espírito Santo, vão ser cultos relacionados ao tema específico da noite. E aí, qual é a sua parte nisso? Você está orando, você está intercedendo, você está participando do culto, sugando tudo. Você não é bobo, você não fica sentado na cadeira esperando para ver o que vai acontecer. Você está construindo. E aí você recebe a palavra, aquela palavra queima. O ministro faz um apelo específico. Esse apelo é para você. Esse apelo vai dizer coisas que ninguém sabia, só Deus sabia de você. Esse apelo vai falar sobre fragilidades, vai te ajudar em áreas que você está tendo dificuldade. Qual é a sua contrapartida nisso? Fica atento.
o ministro falou algo que é para você, não pensa muito não. O diabo não está envolvido, vou te dar essa dica, o diabo não está envolvido em te chamar aqui para receber oração. Não é do ministério dele, não é da parte dele. É da parte do Senhor. Então eu quero te estimular fortemente a sempre que houver um apelo, e esse apelo é para a sua vida, esse apelo deu aquela embrulhada aqui, aquele negócio que você sabe, não sabe direito o que é, mas sabe que é com você. Aí fica naquele é comigo ou não é comigo, é comigo ou não é comigo, é comigo ou não é comigo. Meu irmão, quando passa não é comigo 3 vezes, é porque é contigo, abençoado. Quando não é com a pessoa, ela ouve o apelo e segue a vida, nem pensa sobre aquilo. Mas analisa o apelo. Quando o convite que o ministro fizer está alinhado com a sua vida, não perde tempo não, vem direto. E deixa eu falar, você está aqui no culto de quinta, você é um cristão maduro. Você tem que ser o primeiro. Sabe por quê? Porque a pessoa novata, ela não conhece a igreja. Ela não sabe como é que são as coisas, ela acha que ela pode vir, vai passar vergonha, alguma coisa vai acontecer nesse sentido, mas você é cristão maduro, você sabe que apelo para salvação, todo mundo já veio num. Batismo no Espírito Santo, todo mundo já veio num. E dificuldade, passando por área de fragilidade, quando for apelo sobre pecado, sobre santidade, e aí, vou pensar muito, vou demorar, vou engatar, o que vão pensar de mim? Meu irmão, o que o Espírito vai pensar de mim se a oportunidade passar na minha frente e eu não agarrar ela? Você está em família. Esse lugar é uma casa de família. Pessoas assentadas à mesa, em comunhão. Então não existe julgamento, não existe condenação. O que Deus fala toda vez que a unção profética se manifesta, até mesmo quando Deus vinha com uma unção e falava assim: olha, a cidade de Nínive pecou, mata os profetas, faz isso, faz aquilo. O que vai vir sobre eles? Juízo. Profeta, vai lá e fala para eles que vai vir juízo, vai todo mundo morrer por causa do pecado. A cidade completamente errada. O profeta vai lá, fala para eles. Eles ouvem a voz de Deus, se arrependem, caem de joelhos, se rendem diante do Senhor. O que o Senhor fala? Não vão ser destruídos não, porque se arrependeram, voltaram seu coração para mim. A profecia, aquilo que veio do Espírito para nossa parte, meu irmão, o objetivo dela é nos trazer de volta para o caminho. Você não vê nesse lugar pessoas sendo expostas por profecia? Não é o nosso estilo, irmão, não convém. Eu dizer daqui, irmão tal, fez isso ontem, não sei o que, não. A gente não faz isso não, meu irmão. Não tem nada, a gente não vai expor ninguém publicamente nesse sentido. Mas sempre que tiver um apelo e ele for para sua vida, irmão, não perde a oportunidade. Voltando, você que é maduro, vem primeiro. Sabe como é que funciona apelo? O primeiro é o mais corajoso. O primeiro é o cara. Aí o ministro tem que orar até para Deus. Deus, para ele unção dobrada. Porque o primeiro é tudo que a gente precisa. Que vai o primeiro, aí a galera vai atrás. Tum, 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 tum. Por isso que, sabe, eu vou até te preparar. Às vezes, talvez a gente insista um pouco mais em alguns apelos. Eu vi o pastor Edilson de Lira num culto do Verbo de Petrolina. Irmão, ele fica 4 minutos fazendo um apelo de novo nascimento. É um tempo longo, assim, numa ministração que a gente tem pouco tempo. Ele senta na plataforma. Mas quando ele começa o apelo, tinham 4 pessoas. Quando ele termina, tinham 13. Então, quando o apelo estiver insistindo, o ministro estiver aqui insistindo, que o apelo não é para você, intercede, pega junto. E se o apelo é para você, vem logo abençoado. Porque vai vir o primeiro, o segundo vem mais fácil, o terceiro é mais fácil ainda, o quarto já está ali na galera, vem todo mundo logo. Então, meu irmão, a gente vai retomar esse bom costume da imposição de mãos. Isso vai ser mais comum nos nossos cultos. Vai fluir mais rapidamente. E a gente vai ser esperto. A gente sabe que o que está na nossa igreja é para nos guardar, para zelar pela nossa vida. E a gente vai fluir rápido. Amém. Glória a Deus. Deus é bom. Meu irmão, Deus é maravilhoso. É maravilhoso estar nesse lugar, ser ensinado nessa revelação, alcançado por essa palavra. Uma palavra que não é oculta, uma palavra que é revelada. Não tem nenhum mistério, não tem nenhum truque na manga, meu irmão. Tudo que a gente conhece, a gente quer contar para todo mundo, para que mais pessoas saibam.
O pastor Alex não ora por cura e deixa guardado com ele, para que as pessoas tenham que vir a ele receber cura, para que ele tenha o primeiro lugar, para que seja com ele, bababá. Não, irmão. Ele ora por cura e ensina a cura, para que as pessoas orem por elas mesmas, orem pelos outros. Onde você chegar, a doença não fica. A nossa parte, impor as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Meu irmão, são as doutrinas elementares de Cristo, elas funcionam. Eu tenho visto elas funcionarem, meu irmão. O nosso acampamento foi sobrenatural, foi uma bênção. Assim, a gente tinha boas expectativas, elas foram superadas. Porque o nosso Deus é um Deus bom. Ele é real. O Espírito Santo não está morto. Aquilo que foi derramado na igreja primitiva não ficou guardado para eles. Cura, profecia, oração em línguas, é tudo disponível. Para quem? Para quem é filho de Deus. Até quem não é filho de Deus recebe cura também, que Deus é bom. Meu irmão, pensa comigo. É um tempo de retomada. É um tempo de esticar a musculatura. Porque você vai entrar no jogo, não é para você entrar frio. O cara que entra frio não consegue dominar a primeira bola, que ele não chega para pegar. Tem que aquecer antes. Tem que aquecer fora do gramado para entrar no ritmo. A gente está aquecendo. É um tempo de retomada. A última coisa que eu queria te dizer antes de te pedir para levantar. Retomada. Retomada. É o tema dessa noite. E quando o nosso pastor ministrou no culto da virada, ele falou muito sobre restituição. Não são iguais, mas são conceitos associados. Ele falou sobre sonhos, projetos. Pensa bem, projetos. Coisas que a gente iria realizar e ficaram na gaveta, sendo retomados nesse ano de 2022. Atenta à voz profética. Atenta às direções que vêm do Senhor. Esses projetos vão ser retomados. Sonhos, chamados, ministérios restituídos em 2022. É um ano de retomada, meu irmão. O profeta Eliseu visita uma mulher. E essa mulher, ela era gentil com o profeta. Ela e o seu marido construíram uma casa para o profeta. Sempre que o profeta passava de um lugar para o outro, ele podia descansar ali, ter repouso, dormir. Esse profeta, ele é da parte do Senhor. Então quando ele está nesse fluxo de fazer o bem, de abençoar, quando ele é abençoado, ele vira para aquela mulher e fala: o que você quer, mulher? Você quer alguma coisa da parte do rei, do comandante da guarda? Ela fala: Senhor, eu estou aqui bem com o meu povo, está tudo fluindo bem, eu não quero nada. O menino do profeta vira para ele e fala: olha, Senhor, ela não tem um filho, o marido já é velho. Ele abençoa aquele casal, ele libera uma palavra profética e de que aquele casal teria um filho. Aquele filho chega de forma sobrenatural. Aquela mulher tem o filho depois de um tempo, tem uma doença e morre. O profeta vai se reduzir à circunstância? Não, o profeta explica para a circunstância o tamanho do Deus dele. Vai lá e ressuscita o garoto. Depois de um tempo vem a fome e aquela mulher que estava atenta à voz do profeta recebe a direção: olha, vem a fome na terra, pega suas coisas e vai para outro lugar. Aquela família cumpre aquilo, vai para um lugar onde eles são preservados, são guardados do pior da fome. Naquele lugar, depois de um tempo, eles voltam. Eles foram preservados, amém? Isso é bom. Mas eles não estavam vivendo plenitude, eles estavam vivendo preservação. Às vezes o tempo de preservação não é um tempo onde a gente vive tudo que a gente gostaria, tudo que a gente está acostumado. É um tempo de preservação, de garantir o básico, porque as pessoas ao nosso redor estão vivendo coisas piores. Um tempo ruim, aquela família foi preservada, guardada. Chegou a fome, eles não foram atingidos, ficaram guardados. Mas chegou um tempo onde ficar guardado não era o suficiente. Você está pegando? Você está pegando? Chegou um tempo onde simplesmente ser preservado não era o suficiente. Aquela mulher com aquela família vão retornar para a terra deles. Retornar para o plano original. Retornar para o lugar onde eles tinham sido plantados. Só que passaram-se 7 anos. As coisas tinham mudado. Tinham outras pessoas que tinham assumido a casa deles, a terra deles, as plantações deles. Mas aquela mulher era fiel. Ela não era uma mulher qualquer, ela tinha recebido o profeta na casa dela, tinha dado descanso para o profeta, ela conhecia, seguia o profeta, seguia os princípios, ela foi preservada e depois ela voltou. Quando ela voltou, como que aconteceu?
ela chega perante o rei para pleitear a casa dela de volta, as plantações dela de volta, para que aquilo fosse restituído. Quando ela chega diante do rei, o rapaz, o moço do profeta, está contando para o rei das coisas que o profeta fez, de como o profeta ressuscitou um garoto, abençoou uma casa, que tinha uma mulher que ajudava ele, uma mulher fiel. Quando aquela mulher entra pela porta da sala de audiência, o rapaz vira e... É ela, rei. Essa história que eu contei toda é sobre essa mulher. O rei vira para ela, a mulher que recebeu o profeta, a mulher que fez tudo certo, que guardou as instruções. Vai ficar de qualquer jeito? Vai ficar só preservada? Vai ser restituída. Quando ela chegou, ele disse: a sua propriedade é restituída. Não só a sua propriedade. Tudo que você deixou de receber de rendimento da terra, nesses 7 anos, vai ser pago. Você crê, meu irmão, que é um tempo de restituição nessa igreja? É um tempo de coisas serem restauradas. É um tempo de retomada. Você não é uma pessoa qualquer, fica de pé logo. O Ministério de Música pode subir. Você não é uma pessoa qualquer. Essa igreja não é uma igreja qualquer, meu irmão. A gente seguiu tudo, meu irmão, tudo. A gente foi chato, a gente foi rigoroso. Se a regra era 2 metros, a gente fazia 2 metros. Se fosse 5, a gente fazia 5. Teve que fechar? Tá bom, a gente fecha. A gente comprou câmera, fez as coisas, foi pra internet. É máscara? Então vai ser máscara todo culto. Vão chegar as pessoas aqui, o diácono chegava, a pessoa com a máscara no queixo, aquele toquezinho singelo. Glória a Deus pelo diaconato, amém? O diaconato chegava e falava: irmão, a máscara. Às vezes tomava um olhar feio, mas a gente continuou cumprindo fielmente os princípios. Você acha que Deus não vê essas coisas? Você acha que os olhos dele estão fechados? Não, meu irmão. Passado o tempo de ser simplesmente preservado, porque preservado já era um privilégio naquele contexto, e foi um privilégio pra gente. Mas passado o tempo de ser simplesmente preservado, vem um tempo de restituição. Um tempo onde o que foi tomado é restituído, e todas as rendas que foram tomadas são restituídas. Um tempo de retomada na nossa igreja, nos nossos cultos, no mover profético, na unção do Espírito Santo, na oração em línguas, na interpretação, na imposição de mãos. Nós somos fiéis às nossas autoridades, nós somos fiéis ao nosso ministério, estamos conectados a essa visão. Os planos de Deus são bons a nosso respeito, irmão. É uma nova temporada, uma fase de retomada, e nós vamos ver tudo em nome de Jesus. Você pode adorar o seu Deus um pouco? Tu és bem-vindo aqui em nosso coração. Toma a direção. Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.